Olá, vamos agora para a nossa quinta videoaulas. Vamos abordar hoje a respeito de conjunto, especificamente uma relação existente entre conjuntos que nós denominamos de união. O que é uma união entre conjuntos? Então, nós vamos começar agora atividades de compreensão a respeito do que vem a ser, né, um operador que nós abordamos se tratar de união, né, entre conjuntos. Então, o que vem a ser a união? Bom, a união nada mais é do que uma operação que vamos realizar, né, entre conjuntos. 2, 3, 4, múltiplos conjuntos. Bem, todos nós temos intuitivamente a noção de que união é agregarmos, é juntarmos, é unirmos, é fundirmos. Então, é essa noção intuitiva que está por trás da palavra união. Bom, então vamos entender o que vem a ser o conjunto, a união entre conjuntos, né? Então vamos considerar para o nosso aprendizado deste momento dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. E veja como vamos definir e indicar a união entre esses dois conjuntos. Então, o símbolo que usamos é este daí, o U, letra maiúscula, que estabelece então a relação de união entre dois conjuntos. Então, por exemplo, se nós, como falamos anteriormente, nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, então nós temos aí a união entre eles dessa forma, A, U, B ou A, união B. Em outras palavras, o conjunto união é formado pelos elementos que estão no conjunto A ou estão em B também, no conjunto B. Ainda se algum elemento em pelo menos um dos conjuntos, ele está na união. Utilizemos o diagrama de Venn para melhor compreender. Então, veja a importância das videoaula anterior, porque entender e compreender o recurso que Euler-Venn nos trouxeram para estruturar a representação de um conjunto. Então, vamos utilizar o recurso deste formidável diagrama. Então, nós temos ali, né, dois conjuntos, como eu havia falado, o A e o B. Então, de alguma maneira, há elementos em comum, mas o que me interessa é compreender que eu vou unir esses dois conjuntos que aí estão. Então, se eu fizer A união B, né, vai me dar, obviamente, todos os elementos constituintes desses dois conjuntos. Então, vamos considerar o seguinte exemplo, né? Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 0, 4, 6 e 9. Eu tenho o conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 5 e 6 e 7. E estabelecemos assim a relação de união entre eles, em conjunto A e conjunto B. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar um diagrama à mão livre. Então, esse vai me representar o conjunto A. E vou, obviamente, traçar à mão livre um outro conjunto, que representa o meu conjunto B. Mas, quando a gente representa em diagramas, nós não separamos, porque ocorrerá a situação de haver elementos em comum. Então, nós vamos ter que juntar partes desses conjuntos para que represente essa região aonde tem os elementos em comum. Então, agora vamos estabelecer, vamos desenhar desta maneira. Então, ali está, né? Eu agora coloquei as fronteiras se cruzando, porque é dentro desta fronteira, dentro dessa fronteira que está aqui, obviamente, vão ter que ser alocados os elementos, né, em comum. Então, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B,
Então, agora vamos começar a colocar. Então, o elemento 0, ele pertence ao conjunto A. O elemento 2 está no conjunto B. O elemento 4, ele está tanto em A quanto em B, por isso que ele encontra-se nessa região, né? O elemento 5 é apenas do conjunto B. O elemento 6 também ele pertence aos dois conjuntos, por isso que está nessa região interna. E o elemento 7 encontra-se no conjunto D. E por fim, nós temos o elemento 9, que ele é pertencente apenas ao conjunto A. Então, como que nós podemos achar e determinar a união entre esses dois conjuntos? Simples. Então, a união entre dois conjuntos são todos esses elementos reunidos agora em um único conjunto. Então, nós temos aí, né, a nossa quinta videoaula, que tratou do assunto respeito da união entre dois conjuntos. Isso pode suceder entre 3 conjuntos, entre 4 conjuntos, mas basicamente nós abordamos entre 2 conjuntos.